Olá, boa tarde. O JC1 começa agora. Familiares e fãs de Gugu Liberato se despedem do apresentador em velório que acontece na Assembleia Legislativa de São Paulo. Popularidade dos aplicativos de transporte tem reflexo no aumento do trânsito nas grandes cidades. 5 milhões de brasileiros têm débitos e contas em atraso. Bancos farão mutirão em todo o país para renegociação de dívida. Tribunal Regional Federal da 4ª Região aumentou a pena do ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia para 17 anos. No estúdio, como as relações de trabalho podem causar doenças físicas e mentais nos funcionários. Pesquisa sobre trabalho e sofrimento psíquico analisou mais de 800 pessoas e os resultados são alarmantes. Nas notícias internacionais, Coreia do Sul faz um novo teste de míssil que é criticado pelo Japão e Coreia do Sul. E ainda, o grupo israelense Kululan, conhecido por fazer shows coletivos pelo mundo, leva essa experiência para crianças da comunidade de Paraisópolis. JC1 Cultura de Informação começa agora. Você pode participar do nosso programa com perguntas e comentários usando a hashtag JC1. E além disso, pode nos acompanhar pelas redes sociais. O nosso Instagram é @jornalismo TV Cultura, o Twitter é @jornal_ e nós estamos ao vivo também pelo YouTube, pela página Jornalismo TV Cultura. Vamos falar de economia? O Brasil tem 5 milhões de endividados, segundo o levantamento do Banco Central. No começo de dezembro, os clientes dos bancos poderão acertar as contas em um mutirão que os bancos pelo país vão fazer. As contas que a Débora faz hoje são uma espécie de lição de casa. Há 3 anos, ela assumiu uma dívida com um banco depois que perdeu o emprego e ficou grávida. E foi tudo, foi empréstimo pessoal, cartão de crédito, lis, tudo. Da onde dava para eu tirar dinheiro, eu tirei. Que aí eu comprei tudo que minha filha precisava para poder me manter também por um tempo. Então eu tive muita dívida, na verdade. Para colocar as finanças em ordem, a secretária recorreu ao mutirão de renegociação, que promete descontos de até 90% das dívidas. Este ano, 6 bancos participam da iniciativa. 261 agências das capitais vão ficar abertas até às 8 da noite na primeira semana de dezembro. Porque ela quita uma dívida, mas acaba depois criando 2, 3, 4 em cima daquela anterior. Estava desempregada, tive que fazer uma cirurgia. Então, querendo ou não, a gente vai acumulando, né? Mas o importante é que está dando oportunidade agora. Quem recorre a estes mutirões faz como um doente que vem aqui a um hospital. A renegociação da dívida, neste caso, funciona como um remédio. Mas o Banco Central e a Federação Brasileira de Bancos, responsáveis pela iniciativa, querem ir além e investir na prevenção. Quem for a uma agência durante o mutirão terá acesso a vídeos e folhetos sobre educação financeira. Também está prevista a criação de um site e um aplicativo sobre o tema, além do índice de saúde financeira. Só não falta educação financeira, como falta salário também, né? A ideia é ajudar os brasileiros a poupar. Uma pesquisa da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais mostrou que só 8% das pessoas das classes A, B e C guardaram dinheiro no ano passado, a maioria na poupança. Outras sociedades, elas privilegiam a poupança ao invés do consumo. Então é aquela ordem que a gente sempre fala assim, olha, paguei as contas, gaste o que sobrou, invisto. Tem que ser invertida. Então, paga as contas, poupa o que sobrar, gasta. Então, parece uma diferença pequena ali no rodapé, mas ela faz toda a diferença quando você olha para a sociedade. E a gente traz agora informações sobre o velório do apresentador Gugu Liberato, que foi aberto ao público agora há pouco. O corpo do apresentador chegou hoje de manhã no aeroporto de Campinas. Gugu morreu na última sexta-feira, depois de um acidente em casa em Orlando, nos Estados Unidos. Desde cedo, dezenas de pessoas já esperavam na fila do lado de fora da Assembleia Legislativa de São Paulo para dar adeus ao apresentador. Jesus Cristo, eu estou aqui. Uma homenagem em palavras, vestida por um fã dos pés à cabeça. Emoção em forma de lágrimas e também música para alegrar. Uma
pessoa linda, maravilhosa, que não vai ter alguém para substituí-lo. Mas momentos que ele transmitiu muita alegria, fez o pessoal chorarem de alegria, de emoção. Nesse momento vamos trazer também alegria, porque ele está no coração de Nossa Senhora de Jesus. Ele virou um anjo no céu. Ônibus e filas para entrar no velório de Gugu Liberato lotaram o entorno da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo desde o início da manhã. Maicon, que viajou 16 horas desde Gramado, no Rio Grande do Sul, veio se despedir do apresentador. É o mínimo, né? É o mínimo que a gente pode fazer por uma pessoa que só fez o bem, né? O corpo de Gugu chegou na Alesp pouco antes das 10h30 da manhã, junto com a van que trouxe seus familiares, entre eles o filho mais velho, João Augusto. As filhas Sofia e Marina, a companheira Rose de Mateu, a mãe Dona Maria do Céu e a irmã Aparecida Liberato ficaram ao lado do corpo de Gugu desde os primeiros minutos do velório. Para que todos os fãs consigam entrar, a orientação é de que eles permaneçam por até 30 segundos aqui dentro da sala. Os cantores Kiko e Leandro, do grupo KLB, lançado por Gugu, chegaram cedo. A gente tem que rever muitos conceitos nossos, assim, com esse tipo de fatalidade mexe muito com a gente, especialmente com o Gugu, que era amado num país, continente inteiro como o nosso. Eu estou extremamente entristecido, mas eu creio que ele está bem. Tenho firme convicção que está com o próprio Deus e espero que a família tenha esse entendimento, porque eles ficam aqui agora, né? E a repórter Adriana Cimino segue acompanhando o velório de Gugu Liberato e tem outras informações. Boa tarde, Adriana. Oi, Joyce, uma boa tarde a você, boa tarde a todos. Desde que foi aberta, por volta do 12h15, ao público, a sala monumental da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde acontece o velório do apresentador Gugu Liberato, ela não ficou um minuto sequer sem público passando por ela para prestar a última homenagem ao apresentador. Amigos também vão chegando a cada instante, entre eles personalidades como o apresentador Luiz Bate, que era amigo pessoal de Gugu, a apresentadora Mara Maravilha e o cantor Rafael Ilha. Quem também passou por aqui mais cedo foi o médico Guilherme Lepski, que foi chamado pela família de Gugu para conferir o estado de saúde dele quando ele ainda estava em Orlando. Também passou por aqui o governador de São Paulo, João Dória, e o velório deve ficar aberto ao longo de todo o dia e da madrugada. Segue até amanhã de sexta-feira e nós voltamos a qualquer instante com mais informações. Ok, Adriana, obrigada. Até já. Bom, a gente segue por aqui com um giro de notícias pelo país. O governo limita os juros do cheque especial a 8% ao mês. E a expectativa média de vida do brasileiro sobe para mais de 76 anos. Segundo dados do IBGE divulgados hoje, a expectativa de vida dos brasileiros era de 73,3 anos em 2018. Isso representa um aumento de 3 meses e 4 dias em relação à projeção feita um ano antes. Essa estimativa vem crescendo no país desde 1940, quando a expectativa era de 45,5 anos. Ainda de acordo com o IBGE, as mulheres vivem mais, uma média de 79 anos e 9 meses, enquanto entre os homens, essa média é de 72 anos e 8 meses. O Banco Central vai limitar os juros do cheque especial, que hoje chegam a mais de 300% ao ano. A partir do dia 6 de janeiro de 2020, os bancos não poderão cobrar taxas superiores a 8% ao mês, o equivalente a 151,8% ao ano. A intenção é penalizar menos os mais pobres, já que o cheque especial é mais utilizado por clientes de menor poder aquisitivo. Para financiar essa queda nos juros, o Conselho Monetário Nacional autorizou os bancos a cobrarem tarifa de 0,25% de quem tem limite do cheque especial maior que R$ 500 por mês. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei do Clube Empresa, que incentiva a profissionalização da gestão dos times de futebol. Entre os pontos do texto, de autoria do deputado Pedro Paulo, do Democratas, estão o refinanciamento de dívidas e uma nova tributação simplificada e com percentual menor.
As dívidas de clubes da primeira divisão, somadas, passam de 7 bilhões de reais. Pouco mais de 2 bilhões são com a União. Um exemplo de clube-empresa que já existe no país é o Bragantino, do interior paulista, que se uniu a uma empresa multinacional de energéticos e, este ano, subiu para a primeira divisão do futebol nacional após mais de 20 anos. Bom, a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, emitiu uma nota em que afirma ver com preocupação a decisão do Banco Central de tabelar os juros do cheque especial. A instituição afirma que considera positivas as iniciativas para a redução dos subsídios no sistema de crédito, mas se preocupa com a adoção de limites oficiais e tabelamentos de qualquer espécie. E conclui afirmando que medidas para eliminar custos e a burocracia são sempre mais adequados aos interesses do mercado e dos consumidores. Outro assunto, a defesa pediu hoje o habeas corpus para os 4 brigadistas de Alter do Chão presos acusados de provocar incêndio em uma área de floresta. Investigações federais iniciadas há 4 anos apontam como causas da degradação ambiental em Alter do Chão a especulação imobiliária e ação de grileiros e não a atuação de ONGs. O Ministério Público Federal do Pará pediu acesso integral ao inquérito da Polícia Civil que acusa os brigadistas pelos incêndios florestais. Segundo o MPF, desde setembro havia um inquérito da Polícia Federal sobre o caso. E nesta investigação federal, nenhum elemento apontava para a participação de brigadistas ou organizações da sociedade civil. A linha das investigações federais, desde 2015, aponta para o assédio de grileiros, a ocupação desordenada e a especulação imobiliária como causas da degradação ambiental em Alter do Chão. A nota diz ainda que o famoso balneário é objetivo da cobiça das indústrias turística e imobiliária e também de invasores de terras públicas. A prisão preventiva dos 4 brigadistas, desde terça-feira, foi mantida pelo juiz por mais 10 dias. A prisão ela é cautelar apenas. Ela visa proteger eles, por incrível que possa parecer, e também proteger o próprio sistema. E a razão, principalmente, da gravidade da acusação e, além disso, da possibilidade de cometimento de outros crimes, porque é esta informação que chegou para mim. A Polícia Civil usou escutas telefônicas com autorização judicial nas investigações. As apurações apontam a participação de ONGs, incluindo a Brigada de Incêndio de Alter do Chão, em incêndios criminosos que ocorreram em setembro na região. De acordo com a versão da polícia, há indícios de que brigadistas presos lucraram com incêndios, já que teriam recebido R$300 mil em doações, mas só declararam 100 mil. A defesa nega e diz que, se o pedido de habeas corpus for negado, poderá recorrer até mesmo ao Supremo Tribunal Federal. Muita conclusão subjetiva da autoridade policial. Não tem uma culpa formal ainda definida. O que tem são apenas conversas, vídeos e fotos. Ainda não há uma culpa formada, eles ainda estão investigando. Lamentavelmente, a Polícia Civil inverteu a ordem do processo penal. Investigado não se prende, se investiga. Moradores da região, indígenas da etnia Borari e brigadistas fizeram uma manifestação ontem pela soltura dos suspeitos em frente ao Fórum de Santarém. Mais de 170 associações da sociedade civil assinaram uma carta de apoio aos voluntários brigadistas e a ONG Saúde e Alegria, também alvo da operação policial. São Paulo terá uma feira com foco no agronegócio para exportação. O governo do estado pretende trazer os maiores compradores do mundo para fazer negócio com os produtores brasileiros. O lançamento foi no Palácio dos Bandeirantes, com a presença do governador João Dória, do secretário estadual de Agricultura, Gustavo Junqueira, e de empresários e representantes de embaixadas. A Agro Expo International São Paulo é a primeira feira de negócios com foco no mercado internacional. O evento será em novembro de 2020 na capital paulista. O que nós fazemos hoje é tecnologia de ponta. Nós temos o melhor agro
do mundo e nós vamos mostrar isso. Agora, não é somente com uma propaganda. O que nós podemos fazer é trazer as pessoas em loco para que eles possam conhecer dos próprios produtores, das próprias empresas, dos comerciantes, das tradings, dos bancos que financiam todo esse negócio, esse setor, que é o maior negócio do Brasil, para que eles possam, então, fazer um grande showcase. Esse é o Brasil. Nosso principal parceiro comercial, a China, será homenageada na feira. Até 2022, o país asiático vai investir no Brasil quase 35 bilhões de dólares em vários setores de infraestrutura e mercado, incluindo o agronegócio. No ano passado, o agronegócio brasileiro exportou mais de 100 bilhões de dólares, 5 vezes mais do que em 2000. Especialistas no setor afirmam que, em 5 anos, as exportações podem alcançar $1 trilhão. É um programa voltado para a exportação. Vamos ter debates, seminários também, que é importante você, ao reunir os líderes do agro, ter a oportunidade de debater o futuro do agro, mas um futuro voltado para a exportação. O objetivo desse evento não é concorrer nem disputar com nenhum outro evento que já se realiza em São Paulo e outros estados, e muito bem, por sinal, mas colocar uma alavanca turbinada para a exportação do agro brasileiro. E por isso estamos trazendo os maiores compradores do mundo, seja da China, do Oriente Médio, da África, da Europa, dos Estados Unidos e também da América Latina. Eles estarão aqui, serão muito bem tratados para que eles possam ser os grandes agentes dessa transformação. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, condena o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em segunda instância, no caso do sítio de Atibaia, e aumenta a pena de prisão de 12 para 17 anos. O relator do caso, desembargador João Pedro Gebran Neto, votou pelo aumento da sentença para 17 anos, 1 mês e 10 dias. Infelizmente, a responsabilidade do ex-presidente Lula é bastante elevada, ocupava o grau de máximo dirigente da nação brasileira. Os desembargadores Leandro Paulsen e Carlos Eduardo Thompson Flores acompanharam o voto do relator. Lula havia sido condenado em primeira instância a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro. Antes de julgar o mérito da ação, o tribunal também rejeitou os recursos da defesa de Lula para anular a sentença. Mesmo com a confirmação da condenação em segunda instância, o ex-presidente não deve voltar a ser preso, devido à recente decisão do Supremo que restabeleceu o princípio do trânsito em julgado, quando são esgotados todos os recursos da defesa. Para Gebran Neto, no entanto, o entendimento da Corte não se aplica no caso do sítio de Atibaia e deveria valer apenas para casos posteriores à decisão. Vamos agora para o nosso tema de hoje no estúdio, que são as doenças psíquicas causadas pelo trabalho. Uma pesquisa revela que, para a maioria das pessoas, o emprego, em algum momento, contribui para o sofrimento. Cansaço físico extremo, uma fadiga crônica praticamente. Você tem até dificuldade, às vezes, de respirar, confusão mental. Dá muitas vezes. Você não tem vontade praticamente de fazer nada. Você quer dormir, você quer se esconder. Foi assim durante muitos anos que a Luana se sentia. No começo, achava que era normal por causa do trabalho na área comercial, apesar de gostar muito da profissão. Mas os sintomas ficaram cada vez mais fortes. Foi aí que descobriu que era muito sério, um princípio de burnout, ou seja, esgotamento físico e mental. Eu estava indo numa quantidade excessiva ao pronto-socorro, tomar tramal, porque eu tinha muitas dores no corpo. E aí teve um dia que eu cheguei e o plantonista falou o meu nome sem ver a minha ficha. Eu falei, nossa, tem alguma coisa errada? Eu estou sendo identificada porque eu estou vindo muito aqui. E nesse dia eu já tinha um formigamento muito grande nos braços. E ele falou para mim, olha, Luana, se você não parar, o teu corpo vai te parar. Você está com um princípio realmente de burnout e você precisa realmente cuidar disso. O excesso de trabalho pode ser o grande causador de problemas psicológicos para muitas pessoas. O assédio moral, angústias e medos podem causar a depressão. É o que aponta um estudo feito em parceria com o Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. 7 em cada 10 pessoas que tiveram algum desses problemas indicam um ambiente corporativo como o grande causador da piora da saúde. E os números do INSS também comprovam isso. Transtornos mentais e comportamentais têm afastado muitos trabalhadores de seus empregos.
Hoje, a Luana, de 38 anos, se considera uma mulher completamente curada. Mudou de profissão, adotou hábitos mais saudáveis e dá dica para aqueles que passam pela mesma situação. Ouça o teu corpo e procure ajuda antes que o teu corpo grite. Bom, então, para nos ajudar a entender os motivos que levam ao comprometimento físico e mental por causa das relações do trabalho, nós convidamos a professora Tatiana Capelano, que é consultora da empresa 4CO, e o professor Dr. Rui Braga, que é chefe do Departamento de Sociologia da USP. Boa tarde, Tatiana. Rui, muito obrigada por estarem conosco. Bom, Tatiana, por que o ambiente corporativo ainda se mostra tão hostil a ponto de deixar as pessoas realmente doentes? Olha, o que a gente observa na pesquisa que a gente encontrou de dados ali é que as pessoas elas sofrem dentro do ambiente empresarial uma pressão muito grande não só pelo resultado, mas uma pressão muito grande por se adaptar àquele comportamento padrão que se espera, né? Então, o desempenho que é o desempenho esperado é um desempenho muito acima do que é o possível, muitas vezes, para o empregado. Então, isso acaba gerando um sofrimento muito grande, porque ele tem que corresponder a um padrão que as empresas esperam de desempenho, de tipo de comportamento, né, de busca de resultado. Então, isso vai gerando sofrimento de longo prazo para ele. Esse momento que o Brasil e o mundo inteiro vive, passando pelas transformações do trabalho, também contribui, né, aumentando a incerteza. Isso também traz essa angústia maior que se reflete em doenças? Sem dúvida. O país tem, desde 2015, passado por um processo de aumento, né, do desemprego, do subemprego e da informalidade, mais recentemente, né? O mercado de trabalho brasileiro tem trocado, por assim dizer, trabalho diretamente contratado por trabalho informal, e uma taxa enorme de subocupados. E isso, naturalmente, aumenta a insegurança do trabalho. E o aumento da insegurança do trabalho em escala, vamos dizer assim, larga escala, acaba produzindo efeitos sobre o sofrimento e a saúde mental do trabalhador, né? Num ambiente muito mais inseguro, né? O trabalhador se sente muito mais, vamos dizer assim, susceptível, né? A acidentes, susceptível à violência, a formas, vamos dizer, de situações, né, de aumento da violência, do que se ele tivesse protegido. E isso tem aumentado o estresse do trabalho, né, entre aqueles que estão desempregados, mas também entre aqueles que estão empregados, né? Um dos dados da pesquisa aponta nessa direção. E essas consequências, as doenças, os afastamentos, tudo isso tem um custo ao próprio indivíduo e às empresas, ao mundo corporativo. Esses líderes, esses tomadores de decisões, eles estão conscientes de que algo precisa realmente ser feito agora? E em que medida tomam realmente ações e param para pensar quais caminhos precisam ser trilhados, né, para mudar essa situação? Olha, Joyce, a nossa tentativa na consultoria de jogar luz sobre o tema é realmente despertar essa reflexão, né? O que a gente observa é que o sofrimento ele vai sendo negado ao longo do tempo, né? Então, a pessoa, no primeiro momento, ela demora, como na própria reportagem apareceu, a pessoa demora muito tempo para perceber o próprio sofrimento. E aí ela nega o seu sofrimento e acaba negando o sofrimento do outro. Então, muito dificilmente, esse é um assunto dentro das empresas hoje em dia que está em discussão. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente precisa levar isso para o debate, porque o nível de adoecimento é muito grande. Como o Rui colocou, a gente vê uma acentuação disso desde 2015 para cá, muito claro na fala dos entrevistados. E um ponto que eu acho importante quando a gente olha para isso é que as pessoas elas vão sofrendo, em virtude desse quadro social maior de desemprego, de precarização, as pessoas vão se subjugando cada vez mais pelo medo do desemprego. Aceitando cada vez mais. Qualquer tipo de situação, porque ela tem realmente um receio muito grande de cair nesse grande bloco de desempregados. E, obviamente, que isso acaba, como eu brinco, esgarçando o elástico. Alguns comportamentos são claramente os primeiros que devem ser evitados. Quais seriam, por parte das empresas, eu diria? Olha, as empresas estão imersas numa competição muito aguda, né? Isso aí repercute sobre o comportamento dos seus trabalhadores, funcionários, enfim. E esses funcionários, eles tendem, né, a desenvolver, pelo sistema de metas, que é o sistema mais generalizado hoje nas empresas,
tendem a desenvolver esse tipo de comportamento que oscila, né, entre um excesso de atividade num polo e quando não se alcança a meta, ou quando se tem algum tipo de obstáculo, a depressão, né, quadros de desalento, e isso é um sinal de que alguma coisa não está funcionando, né? Tanto no interior das empresas quanto em relação ao mercado de trabalho. O mercado de trabalho brasileiro ficou muito desorganizado, né, nesse período mais recente. E isso tem feito com que haja um aumento grande, né, da confusão dentro e fora das empresas, né? E, naturalmente, quando você tem um ambiente muito confuso em relação a qual a expectativa, o que eu posso entregar, o que eu não posso, qual o meu limite, qual é o limite da empresa, isso aí acaba fazendo com que o sofrimento, né, de uma maneira em geral, ele se estabeleça nesse meio, né, entre colaboradores, trabalhadores, funcionários, profissionais. E me parece que a melhor maneira, né, de você enfrentar esse tipo de situação é criando ambientes mais seguros, né? E isso não passa apenas pelas empresas, porque as empresas não farão isto por conta própria, né? Isso aí passa pela regulação do Estado. Né? E por parte do funcionário, como se proteger? Olha, o que a gente observou é que ao longo do tempo as estratégias defensivas, né, que é o nome técnico que a gente usa na pesquisa, elas estão se tornando muito individualizadas, né? Então o sofrimento ele está muito mais hoje em dia atrelado à pessoa, como que eu vou resolver isso? E talvez isso seja ruim, né? Porque isso na verdade mostra um pouco do que a gente tem de uma desestruturação, né, dos agrupamentos, por assim dizer, que antes ajudavam, né, nessa proteção. Então, acho que o funcionário, quando a gente pensa no ambiente corporativo, talvez um primeiro caminho seja ele perceber o sofrimento dele a tempo, né? E tentar buscar as instâncias que possam ajudá-los internamente, se houver, né? Pedir socorro o quanto antes. Tentar, principalmente, acho que primeiro admitir que ele está num quadro de sofrimento, porque a gente tem muita resistência em admitir, né? A primeira questão que aparece na fala dos entrevistados é que eles, de uma certa forma, vão percebendo que eu estou falhando. Então, você se culpa num primeiro momento ao invés de buscar uma ajuda. E talvez precise acelerar esse processo de caminho. Exatamente. Rui, Tatiana, muito obrigada pelas suas informações. Já espero vocês numa próxima oportunidade. Obrigada. Obrigado, Joyce. E daqui a pouco, aqui no JC1, mais informações sobre a despedida e homenagens no velório do apresentador Gugu Liberato. Praticidade que tem gerado mais trânsito pelo mundo. O crescimento de aplicativos de transporte está atrelado à piora dos congestionamentos. A gente mostra já já. De volta com as notícias internacionais, a Colômbia tem um dia de greve geral e grandes manifestações contra o governo. A violência volta às ruas de Santiago e o peso chileno tem nova baixa histórica. E a Coreia do Norte faz mais um teste de mísseis condenado pelo Japão. Autoridades militares do exército sul-coreano declararam que na madrugada de hoje, a Coreia do Norte disparou um projétil de curto alcance que as autoridades japonesas afirmam ser um míssil. O lançamento acontece 3 dias após a série de exercícios militares norte-coreanos realizados na área marítima disputada com a Coreia do Sul. O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe condenou os testes balísticos, afirmando que eles são uma ameaça ao Japão e a toda a comunidade internacional. O presidente chileno, Sebastián Piñera, alertou para o dano irreparável da volta da violência que aconteceu nesta quarta-feira em todo o país. Vândalos saquearam e colocaram fogo num grande hotel na cidade turística de La Serena. Manifestantes também atingiram áreas de luxo de Santiago, marchando por um shopping no elegante bairro de La Defesa e outro em Las Condes. As autoridades fecharam as principais estações de metrô no meio da tarde e em toda a área de negócios da capital, à medida que os protestos cresciam. Os tumultos, que já deixaram pelo menos 26 mortos e milhares de feridos, danificaram o sistema de transporte público da capital, causaram bilhões em prejuízos em empresas privadas e nessa quarta-feira, o peso chileno teve uma nova desvalorização recorde na cotação da moeda.
A Colômbia teve o 7º dia de protestos com uma greve nacional e manifestações na capital, Bogotá, e em grandes cidades como Medellín e Cali. Os manifestantes exigem mudanças nos rumos do governo do presidente Iván Duque e criticam os abusos de poder cometidos por agentes da polícia. Colombianos de todas as classes participaram do movimento pacífico durante o dia. Mas à noite houve enfrentamentos e repressão do esquadrão móvel da polícia colombiana, que reprimiu a manifestação com bombas de efeito moral e gás lacrimogênio. A popularidade dos aplicativos de transporte tem reflexo no aumento do trânsito nas grandes cidades. O número de veículos em circulação aumentou. Anselmo abandonou o ônibus coletivo. Para ir ao trabalho, usa o metrô. No trajeto até a estação ou na volta para casa, chama um carro por um aplicativo de transporte. Eu sei que não é mais barato, mas quando não é tão mais caro, acaba compensando pelo tempo que eu economizo e pela comodidade. O transporte coletivo sobre rodas tem perdido espaço. Em São Paulo, o número de passageiros caiu 17% entre 2012 e 2017. Já o transporte individual cresce consideravelmente. As viagens de táxi passaram de 91 mil em 2007 para 468 mil em 2017. O aumento de 414% se deve à entrada dos serviços por aplicativo. De um lado, você tem um sistema de transporte rígido, que não pode mudar a tarifa, que não pode mudar o itinerário, que não pode mudar horários, ou seja, está sujeito a uma regra que é vinda da licitação, e ao mesmo tempo você tem alguém disputando um mercado livre, onde ele pode fazer qualquer trajeto e pode mudar a tarifa a hora que ele quiser. Não há um estudo que mostre os impactos dos aplicativos de transporte no trânsito aqui no Brasil, mas os efeitos já foram sentidos em outros lugares. Em algumas cidades dos Estados Unidos, por exemplo, o congestionamento cresceu depois que eles entraram no mercado. Em São Francisco, os congestionamentos aumentaram 62% entre 2010 e 2016. Um estudo da Universidade do Kentucky aponta que 2 aplicativos foram responsáveis por mais da metade desse aumento. Em Nova York, a prefeitura limitou o acesso de motorista aos aplicativos em horários de baixa demanda, justamente para aliviar o trânsito. A maior plataforma desse tipo no Brasil, a Uber, com mais de 600 mil motoristas e 22 milhões de usuários, diz que em 6 meses tirou o equivalente a 1 milhão de carros das ruas com a modalidade que leva mais de um passageiro por carro. Este mês, a empresa fez uma parceria com o governo de São Paulo. O serviço vai mostrar opções de transporte público, permitindo que o usuário compare as opções na região metropolitana. É um desejo de levar aos seus usuários, aos cidadãos de uma forma ampla, esta possibilidade de soluções que visam simplificar a vida das pessoas. Sim, quando você melhora o transporte público de alta capacidade, grandes corredores de ônibus com velocidade, com capacidade, novas linhas de metrô, integrando tudo isso, sim, você consegue puxar as pessoas do veículo do individual, do automóvel, para o transporte público, livrando as avenidas, diminuindo a poluição, diminuindo o trânsito, melhorando a qualidade de vida e tornando a viagem mais rápida. Bom, falando em trânsito, após o temporal que atingiu a cidade de São Paulo nessa quarta-feira, o tempo na capital paulista continuou fechado hoje. As principais vias da cidade apresentaram lentidão de manhã e no início da tarde. As zonas sul e oeste registraram mais de 30 quilômetros de lentidão durante as primeiras horas do dia. Segundo a Climatempo, a previsão é de mais chuva durante toda a quinta-feira, com temperatura mínima de 14 e máxima de 22 graus. Ontem, um temporal deixou toda a cidade em estado de atenção para alagamentos. Foram registrados 120 quedas de árvores, desabamentos de terra e vários pontos de alagamento. Vamos agora falar sobre o adeus a Gugu Liberato. Nós voltamos com a repórter Adriana Cimino, que está no Salão Monumental da Assembleia de São Paulo e tem mais informações. Adriana. Joyce, os fãs, admiradores do Gugu continuam entrando sem parar aqui para prestar essa última homenagem ao apresentador. Nos últimos minutos, chegaram mais personalidades aqui, os apresentadores Ana Hickman, Celso Portiolli e também César Filho. A cantora Simone, acompanhada do filho Rian,
que era afilhado de Gugu, também estão por aqui e prestaram essa última homenagem. O velório ele deve se estender durante todo o dia e também pela madrugada, aberto ao público. Na manhã desta sexta-feira, às 10 horas, o corpo deve sair daqui em cortejo e segue até o cemitério Getsemane, no bairro do Morumbi, também na zona sul da capital. Por lá será realizada uma última cerimônia e a previsão é de que o corpo de Gugu seja enterrado ao meio-dia. Joyce. Ok, obrigada, Adriana. Depois do intervalo, aqui no JC1, uma faixa de pedestre que ajuda a reduzir o número de acidentes na Tailândia. E artista do grupo israelense Kululan, famosos pelos shows coletivos que fazem pelo mundo, visitam a comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. A gente volta já já. A Tailândia usa uma solução criativa para reduzir o número de acidentes de trânsito, pintando faixas flutuantes que forçam o motorista a pensar 2 vezes antes de cruzar a faixa de pedestre. Até parece que as pessoas estão flutuando no ar quando estão cruzando essa faixa de pedestres. Mas a ilusão visual foi conseguida por 50 estudantes e voluntários que criaram o efeito em perspectiva da faixa, fazendo parecer que ela está alguns centímetros acima do asfalto. Esta é a 6ª faixa pintada com o objetivo de aumentar a segurança nas ruas. As estatísticas de acidentes do órgão de segurança e saúde da Tailândia mostram que nos últimos 4 anos, mais de 10 mil pedestres foram atropelados, com 900 mortes. E uma pesquisa com mais de 1.200 pessoas mostrou que 90% delas não se sentem seguras atravessando a faixa de pedestres. Um dos criadores do projeto diz que nos últimos 6 meses eles têm levado as faixas para as proximidades de escolas e templos. E esse motorista afirma que a faixa 3D é uma boa ideia porque parece que as crianças flutuam sobre a faixa e isso atrai ainda mais a sua atenção. E aqui no Brasil, o grupo israelense de música Kululan une vozes das crianças da comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. Comunidade de Paraisópolis, zona sul de São Paulo. O cenário para uma visita dos artistas do grupo israelense Kululan. Or Teicher, o fundador, conta o que vai acontecer aqui é quase uma oração. I see it more like a social prayer. É uma prece social. Pessoas rezam por esperança, mas esperança não é suficiente. Vamos fazer um futuro melhor porque podemos. Viemos ao Brasil para unir os brasileiros. A plateia, artistas convidados, crianças e adolescentes de Paraisópolis e também dos Jardins, bairro nobre da capital paulista. O que a gente espera é que as pessoas comecem a olhar umas para as outras como iguais, reconhecendo nos outros as suas virtudes, as suas potências, as suas capacidades, independente da cor, da pele, da religião delas, da classe social e econômica. O Kululan já se apresentou para multidões no mundo, promovendo a paz entre os povos. Os músicos vêm ao Brasil pela primeira vez. Para receber os estrangeiros, tem ritmo brasileiro, esquentando os tamborins. Nunca vi uma pessoa de outro país assim. Esse evento é muito bom para confraternizar, né, pessoas de diferentes lugares. E eu acho que traz experiências diferentes, que é muito interessante para todo mundo que está aqui. E eu acho que é interessante demais fazer isso. O nome Kululan vem de palavras hebraicas. Quer dizer o grito de todas as vozes. E o que esses artistas querem é usar a harmonia da música para promover a harmonia no mundo. A harmonia está muito ligada ao respeito. E é você não ser superior ao outro, mas ser igual. É tipo, eu não concordo com o que você acredita, mas eu te respeito. Você aceitar o seu próximo, seja ele da forma que for. Brasileiros e estrangeiros cantaram juntos. Hoje o tempo voa, escorre pelas mãos, agora vocês escorrem pelas... The people, the artists, O maestro Ben Yafet diz que a arte do Kululan é a participação, o povo sendo artista e criando mensagens para fazer do mundo um lugar melhor. Vamos nos permitir.
O JC1 termina por aqui e eu espero amanhã, à 1 da tarde. Até lá.